Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 396 e minguando até 894 dias, 14 de janeiro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, isso é importante. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social, ok? As duas testemunhas, Renovação de Jerusalém, blog diário de 396. No blog diário de 395, eu tive uma complexidade para explicar os corpos emocionais que estão parados aqui todos, né? E que em outras determinadas situações eu estaria sinalizando isso, que é a volta, né, do Adão e voltar do Adão e voltar a volta do Adão é a volta da Eva. O que seria a volta do Adão e a volta da Eva? A volta do Adão, né, ele vai transformar esse bem que vem em primeiro plano aqui, bem e mal. Ele vai transformar isso aqui em um corpo, em uma espiritualidade. E essa espiritualidade vai transformar a vida antes do corpo, certo? E a Eva, ela vai sair do espírito, né, numa consciência espiritual que estava dando para o relacionamento social e vai transformar esse corpo dela em realidade, de uma certa forma. E que no paraíso de Deus era assim. Adão era a consciência espiritual, né? A consciência, a alma, ela é espírito dentro dela e a Eva era o corpo emocional. É uma exemplificação, uma ideologia. Porque, como eu tenho dito, em determinada situação, no paraíso de Deus, todos nós somos vida e somos corpo. A Eva é vida e corpo, Adão é vida e corpo. Mas quando a gente divide para fazer uma ideologia, a gente coloca Adão em primeiro plano, representando a vida representando o bem, e a Eva, o corpo emocional, em segundo plano, representando o mal. Porque o mal, ele é transformado pelo corpo emocional, entendeu? Aqui dentro, aqui, certo? Aqui dentro do Cristo, esse corpo emocional vai estar aqui. Então, Adão volta uma missão espiritual representando a nossa consciência interior e a Eva volta para um corpo emocional, né? Que em determinada situação aqui é o lugar de Pedro, né? Porque eles caíram na espiritualidade de Cristo, tudo essa estrutura, toda essa foi caída, caiu toda a estrutura. Mas como a gente quer fazer uma ideologia explicando que as coisas foi e elas têm que voltar, então nós relacionamos essas ideologias, representando as duas testemunhas. Cada corpo emocional vai ter as suas duas testemunhas, e quem seria a sua testemunha? A vida. A vida, você está vivo, seu corpo está vivo. Antes do corpo é a vida, depois do corpo é a realidade dessa vida. Então, a glória de um corpo comum. Compreenda isso de todas as formas. Eu gosto muito de trabalhar o erro. Quando eu trabalho o erro, as pessoas, ela cria mais flexibilidade, cria mais, né, ideologia para que a gente possa trabalhar isso de todas as formas dentro da sociedade. Isso é muito importante, ok? Fazemos isso e aprendemos tudo isso e deixamos de ser esta vítima social, tá bom? Vamos fazer isso. Se inscreva nesse canal, sinaliza isso, sinaliza esse vídeo que é muito importante. Vou fazer uma leitura, depois eu venho com uma expressão livre, é um hábito. A expressão livre vai explicar coisas que já tem dentro da sociedade, expressões que já tem dentro da sociedade, para que a gente possamos fazer
uma mediação sobre o que tem dentro da sociedade, sobre aquilo que essa voz está soando dentro desse blog diário, para que vocês possam compreender isso de todas as formas. Vamos para o contexto, ok? Quando Deus habita no corpo Adão, ele mesmo é a realidade desta vida, e de forma que ele mesmo dá a vida para Eva, isto quando ele for o próprio mentor do Adão e, consequentemente, o mentor de Cristo. E que, estando ele presente e no tempo real desta profecia, e a Eva, ela deixa de ser um corpo emocional e passa a ser um fruto deste corpo, e representando a Eva espiritual, ou seja, a glória de um corpo comum e, mais precisamente, o Jesus do corpo Adão. Porém, e passando o tempo desta profecia, tanto Adão como também a Eva, e caindo na esquerda do Cristo, eles vão representar uma espiritualidade de Cristo e marcando o bem e o mal do Cristo. A ciência que se dividem no corpo e, sendo mais específico, Emmanuel e Jesus, e representando apenas uma língua para os atos inconscientes e conscientes, para formalizar este bem e este mal. Sendo que o bem, ele vai pela a consciência do corpo interior e não estando habitado, sendo mais específico a palavra da vida ou Emmanuel. O mal, ele vai pela desabituação desta consciência e sendo representado por Jesus, e que neste tempo Jesus ele vai ficar encarregado pelo bem e pelo mal de cada corpo em específico, por causa do movimento que atinge todo o relacionamento social e sendo o próprio Cristo, e que estar na esquerda de todos os corpos, assim como o anticristo, esta está na esquerda de todos os corpos de Cristo, e representando o bem e o mal, e da mesma forma. E de forma que a consciência interior, ele só pode ser representado uma vez, por causa do espaço do corpo e que representa cada corpo em específico, sendo o corpo exterior, ele vai poder ser representado duas vezes por causa do relacionamento social, sendo quando ele vier na menção Cristo, ele vai poder representar mais de duas vezes por causa da união de todos os corpos de Cristo, certo? Esse contexto, vamos falar nele, vamos fazer a expressão livre dele, que ele vai ficar muito interessante. Muito bom. Eu tenho que pegar um contexto certo para falar o que eu tenho que falar, que vocês vão compreender muita coisa sobre esse contexto. Vamos então pela expressão livre para que a gente possa compreender o que tem dentro da sociedade e sobre a realidade destas ideias da formação de Cristo. Vamos lá. Quando Deus habita no corpo Adão, ele mesmo é a realidade desta vida, e de forma que ele mesmo dá a vida para Eva, e isso quando ele for o próprio mentor de Adão e, consequentemente, o mentor de Cristo, certo? Vamos dar uma parada aqui. Vamos lá. Aqui está, Deus estava aqui, né, habitado, aqui é o Espírito de Deus, aqui é o corpo emocional de Adão, né, de uma certa forma. Então, Deus está habitado aqui, e aqui é a consciência do corpo emocional, né, de uma certa forma, aqui está a Eva. A Eva, de uma certa forma, se ela estiver representando um corpo emocional, ela vai ser um relacionamento corpo a corpo, junto com o Adão, dois corpos emocionais, certo?
Quando Deus está habitado aqui, ele passa a ser e representar, ele passa a ser o mentor, nessa postura que ele passa a ser o mentor do Cristo. O corpo emocional Adão, né? De uma certa forma, se esse corpo não for a produtividade, se essa espiritualidade do Adão não for, se esse corpo não tiver uma produtividade, se não for um fruto do Adão, do corpo Adão, então aqui a Eva ela pode representar um corpo emocional. De certa forma, um relacionamento corpo a corpo. Existe essas possibilidades de uma ideia de você estar relacionando corpo a corpo, ok? Vou voltar a esse contexto aqui para mim ver o que eu tenho que falar mais. Vamos lá. Quando Deus habita no corpo Adão, ele mesmo é a realidade desta vida, de forma que ele mesmo dá a vida para Eva, e isto quando ele for o próprio mentor do Adão, quando ele for o próprio mentor de Adão, e consequentemente o mentor de Cristo, né? Deus é o mentor de todo Cristo, né? Tudo que sai daqui da boca para fora significa uma formação de Cristo, o mentor de Cristo. Naquele tempo, Deus estava habitado no corpo Adão e ele ensinava tudo que tinha dentro da sociedade, tudo que ele criou, tudo que ele formou, né? E que ele ia aplicar uma disciplina, né? Que tudo que ele falou ia se cumprir, porque ele é Deus, certo? E que, estando ele presente no tempo real da profecia, a Eva, ela deixa de ser um corpo emocional e passa a ser o fruto, né? Então, a Eva deixou de ser o corpo emocional e passou a ser o fruto do corpo Adão, tá vendo? Ela deixou de ser um corpo emocional e passou a ser um fruto do corpo Adão, certo? Então, essa Eva é espiritual, é o reflexo do corpo Adão. Podemos entender isso. É a imagem, é tudo aquilo que eu vejo de mim no espelho. É aquilo que eu vejo de mim. É uma imagem minha, daquilo que eu estou vendo, de cada corpo em específico. Porque aqui nós estamos tratando de cada corpo emocional em específico, ok? E trazendo essas ideologias para nos conscientizar e que, estando ele presente no tempo real da profecia, a Eva ela deixa de ser um corpo emocional e passa a ser o fruto deste corpo, representando a Eva espiritual, ou seja, a glória de um corpo comum. Ou mais precisamente Jesus, certo? É que agora ele está dando uma. Quando ele vem aqui espiritualmente, dando um reflexo desse corpo Adão, ele já vem com o nome de Jesus, essa espiritualidade que está aqui, ok? Essa espiritualidade que está aqui, Jesus, que de uma certa forma o corpo um corpo interior, Manuel vai representar Manuel e a espiritualidade que para depois do corpo Jesus, certo? Porém, passando o tempo desta profecia, tanto Adão como também a Eva caindo na esquerda do corpo, caindo na esquerda do corpo, que ó, tudo aqui vai cair na esquerda do corpo, certo? Caiu tudo na esquerda do corpo. Depois do corpo emocional Adão, que Deus parou naqueles milênios, então tudo ficou espiritual, porque Deus não ia aceitar que vocês adorassem nenhum dos corpos emocionais, tudo se tornou espiritual. Então a cabeça de Cristo, ela é espiritual, representando o bem e o mal, de uma certa forma. Deixou cair tudo para a espiritualidade, de uma certa forma, Emmanuel e Jesus, certo? Que Emmanuel vai representar o bem. E representando apenas uma língua para os atos inconscientes e conscientes. E conscientes, né? Que os atos conscientes, eles iam fazer trabalho sobre as inconsciências dos corpos. E os inconscientes, eles iam pegar esses trabalhos, né? E eu falo assim, pode falar, entender isso. Eu sou dono do trabalho, eu estou fazendo isso, fazendo o corpo emocional, eu mereço isso, achando ser merecedor de todas as coisas, trazendo essas cumplicidades. Os inconscientes faz isso, mas os conscientes entendem que essa é um trabalho, essa é uma disciplina que Deus está aplicando no Cristo, que Deus é espiritualidade, então as suas obras se transformam, tudo que Deus toca, transforma em espiritualidade, mesmo porque Deus não é corpo emocional. Se ele tocou no corpo, vira espiritualidade. Se ele tocou no corpo, vira tudo vira espiritualidade. Porque para que o corpo emocional não se manifeste, porque o corpo emocional ele só vai poder ser representado uma vez no corpo.
certo? Sendo representado uma vez no corpo, ele só vai poder representar a realidade, a palavra da vida, representante de cada corpo em específico. E essa realidade, ela vai dar para a harmonia do corpo, ok? O mal, ele vai, o mal, ele vai pela desabitação desta consciência. O mal, ele vai pela desabitação da consciência. Ele está aqui, né? O corpo, o Adão estava aqui, o corpo Adão, então ele desabitou, deu um reflexo nesse corpo. Então, esse é o mal. A erva espiritual, Jesus, o fruto, aquilo que ele estava produzindo, deu um reflexo aqui na divisão de bens. Ele estava produzindo, né, uma coisa, né? Depois do sacrifício, ele produziu um fruto negado, ok? E o mal, ele vem pela desabitação desta consciência e sendo representado por Jesus, e que nesta causa o tempo Jesus, e que nesta o mal o mal ele vem, o mal ele vai o mal ele vai desabitar desta consciência e sendo representado, o mal ele vai desabitar deste corpo e sendo representado por Jesus. E que nesta causa Jesus ele vai ficar encarregado pela o bem e pelo mal de cada corpo em específico. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu vou trocar uma expressão aqui, ok? Em vez de desabitar da consciência, desabita do corpo, que é mais prático, desabitar do corpo, porque a consciência ela é uma espiritualidade. Quando ele desabita, ela já vai dar uma consciência para fora, certo? Porque tem uma consciência habitada e uma consciência desabitada que vai dar como fruto a consciência desabitada, ela vai representar como aquilo que você está entregando à sociedade. Agora vamos lá. E o mal, ele vai pela desabitação deste corpo, desabitação deste corpo, e sendo representado por Jesus. Ele vai desabitar o mal, ele vai desabitar deste corpo e sendo representado por Jesus. E que neste tempo Jesus ele vai ficar encarregado pelo bem e pelo mal de cada corpo em específico. Por que Jesus vai ficar representado pelo bem e pelo mal de cada corpo em específico? Porque, sendo ele, né, muitas das vezes, o que acontece? Quando você tem uma divisão aqui, você vai para fora, você vai ficar como uma esposa. Ou seja, quando você vai para a esquerda do corpo, você pode representar uma autoridade. Todas as pessoas que representam uma autoridade dentro da sociedade, assim como a cumplicidade do marido, que está no blog anteriores atrás, né? Assim como a cumplicidade do marido, que ele vai exercer uma responsabilidade sobre o outro. Então, Jesus também ele poderia representar esse bem e esse mal de cada corpo em específico. Significa que ele vai poder representar mais de duas vezes, mas uma vai ser o bem, outra vai ser o mal. Quando é de outra forma, quando o corpo emocional, o marido fica aqui, por exemplo, na complexidade do marido, eu tenho explicado, para ter uma responsabilidade social, ele sai com a sua espiritualidade do seu corpo emocional para ter um domínio sobre esse corpo, né? A complexidade do marido tem aqui. Só que esse domínio, ele seria o equilíbrio emocional, mas aqui, essas duas aqui, é uma divisão de bem, sobre o mal, sobre o fruto do bem, sobre o fruto do mal. De certa forma, ele podia ser, né, de uma certa forma, ele poderia representar a cumplicidade do mal e também poderia representar a cumplicidade do bem, porque em uma determinada situação, quando Deus estava aqui, ele tinha um fruto do bem, né? Depois da morte,
então ele produziu o fruto do mal. Mas esse corpo aqui, Adão, todos nós passamos a ter, dentro da civilização de Cristo, nós passamos a ter direito sobre o bem e sobre o mal. Nós passamos a ser igual a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Vocês compreendem tanto que isso é interessante, tanto isso é interessante, quando, né, que ele encarrega pelo bem, pelo mal, ele pode muitas das vezes até representar mais de uma coisa, mas uma delas vai ser negada, ok? O mal, ele vai ser a desabitação deste corpo sendo representado por Jesus, e que neste tempo Jesus ele vai ficar encarregado pelo bem e pelo mal de cada corpo em específico, por causa do movimento que atinge todo o relacionamento social, e sendo o próprio Cristo, e que está na esquerda de todos os corpos, assim como o anticristo está na esquerda de todos os corpos de Cristo e representando o bem e o mal, e da mesma forma. E de forma que a consciência interior, ela só pode ser representado uma vez, né? Por causa do espaço do corpo e que representa cada corpo em específico. Sendo o corpo exterior, ela vai poder ser representado duas vezes, por causa do relacionamento social, e sendo quando ele vier na menção Cristo, ele vai poder representar mais vezes. A menção Cristo é aquela ideia de que todos nós somos representados por Cristo, né? Todos nós somos, Deus trata todo mundo com igualdade, trata todas essas ideias, Deus trata todo mundo igual, na força da união. Quando ela vem de uma formação Cristo, ela vem representando todos os corpos. Quando ela vem numa formação fruto do nosso corpo, ela vem representando ou o anticristo ou o Cristo, né? E podendo representar duas vezes, né, sendo no corpo exterior, ela vai poder representar duas vezes por causa do relacionamento social. Quando essa ideia do relacionamento social é igual eu falei, vai ter uma ideia, vai ter parte que o marido vai desabitar do seu corpo, ele vai ter uma postura espiritual na esquerda para representar o relacionamento social, para representar, né, os outros corpos que estão abaixo dele, uma ideia para você relacionar bem essas emoções de outros corpos. Você entende isso? Né? Existe várias formas. E quando eu querer produzir a minha realidade, eu só vou emocional, eu só vou poder representar uma vez, né? Se eu quiser representar uma responsabilidade dentro da sociedade, eu vou poder representar mais de duas ou três vezes. Muito, eu vou ter a mesma postura de que Cristo, certo? Aí Cristo ele vai tomar todas essas dimensões para ele, dessas formalidades, tudo que estiver à esquerda do corpo emocional vai ser tudo do Cristo, certo? Existem as responsabilidades que tem sobre os outros corpos emocionais, né? Mas para isso ele tem que desabitar o seu corpo, ele tem que desabitar a sua consciência do corpo emocional. Ele tem que desabitar, transformando uma espiritualidade para que você possa ter uma visão ampla, certo? Para ter um relacionamento corpo a corpo com a sua esposa, né, para você respeitar a emoção dela, você tem que, né, de uma certa forma, desabitar da sua consciência, da sua consciência do seu corpo, para que você possa representar a sua esposa ou seus filhos, ou postura política também tem muita complexidade sobre isso para que nós possamos entender. O que estiver na esquerda, ele vai ter que ter responsabilidade sobre aqueles que estiver à sua direita, certo? Por causa de Cristo, porque aqui é o fruto. Ele vai ficar habitado, muitas das vezes, ele vai ficar habitado, o marido vai ficar habitado como fruto, né? Para se responsabilizar, para gerar as coisas boas para todo aquele ambiente, para a sua família, ou para qualquer cargo que ele estiver ocupando dentro da sociedade. Entenda isso e deixe de ser essa vítima social, ok? Quero retomar essa parte de novo, que eu gerei muita complexidade. Eu vou deixar tudo isso ao ar, certo? Como eu tenho dito, a gente trabalhar isso, não vou refazer, né?
expressão, não vou editar essa parte, eu vou deixar dessa forma para que vocês entendam os processos, né, de todas as formas. À medida da forma que eu possa ter um erro, existe outros blogs diários que explica cada coisa dessa, tudo que eu fui entendido, que eu já falei no blog diário antes, certo? Se alguma coisa não veio a relacionar bem dentro desse contexto, vocês buscam os outros blogs diários, tudo claro, bonitinho. E mesmo porque vocês só precisam se entender quando você trata de realidade, o seu corpo só pode ser representado uma vez. Ah, mas é quando você quer representar uma coisa, então você desabita do seu corpo emocional e mantém uma consciência espiritual para representar outros corpos, dando relacionamento corpo a corpo, ok? E o mal, ele vai, ele vai pela desabitação deste corpo e sendo representado por Jesus, né? Depois que ele desabitou, ele vai ser representado pelo Jesus, a glória de cor comum ou o anticristo. E que neste tempo Jesus ele vai ficar encarregado pelo bem e pelo mal de cada corpo em específico, por causa do movimento que atinge todos os relacionamentos sociais e sendo o próprio Cristo, e que está na esquerda de todos os corpos, assim como o anticristo está na esquerda de todos os corpos de Cristo, representando o bem e o mal, e da mesma forma. E de forma que a consciência interior ele pode ser representado uma vez, por causa do espaço de corpo, e que representa cada corpo em específico. Sendo o corpo exterior, ele vai poder ser representado duas vezes por causa do relacionamento social, né? Um relacionamento corpo a corpo. E sendo quando ele vier na menção Cristo, ele vai poder representar mais de duas vezes por causa da união de todos os corpos de Cristo. Essa parte, bom, por mais que eu tive uma complexidade para formalizar, fazer uma expressão livre dela, ela é muito perfeita, porque ela nos explica que, né, que o relacionamento, quando a gente tem um relacionamento social, ele vai poder representar muitas vezes, né? Nós estando no espaço de corpo, representando o equilíbrio emocional do corpo, nós vamos poder ter uma postura, né, de representar o equilíbrio, toda a verdade aqui, né? Hoje existe muita complexidade, já que nós estamos relacionando a falsidade, né? A falsidade junto com a verdade, a complexidade. Hoje existe muito isso, porque quando você vai ter uma postura boa, as pessoas já vêm negado. Por exemplo, ela já está te negando. Existe muitas complexidades. Mas entenda que o relacionamento social, né, ele vai poder ser relacionado mais de duas vezes. O corpo interior ele vai poder representar você só uma vez, mas o relacionamento social ele vai poder representar mais de uma, duas, três vezes, até quatro vezes, né? A sua família, quando o marido desabita do seu corpo emocional, ele vai para fora para representar mais pessoas. Geralmente, quando ele vai para fora, é para representar mais pessoas, ou pelo bem ou pelo mal, né? Hoje é pelo mal. As pessoas vão para fora fazendo maldade um para o outro, não representando o equilíbrio de seu corpo, falsificando, né? Fazendo coisas para ganhar dinheiro, fazendo coisas para obter sexo, né? Mentindo para obter sexo, mentindo para ganhar dinheiro. Existe, está tudo aí dentro da sociedade, entenda isso. Esse blog diário ficou muito interessante, certo? Apesar de todas as complexidades, ela ficou muito explicativo, né? Quando a gente entendemos que o relacionamento social pode representar mais de duas pessoas, mas o nosso corpo interior só pode representar nós mesmos uma vez. Isso é muito claro, ok? E que determinada situação, quando ele for para fora para representar mais de uma pessoa, ele vai cair na espiritualidade, não do corpo emocional. Porque até em determinada situação, quando esse corpo emocional tiver. Vamos fazer um exemplo aqui. Esse espírito, de espírito, ele forma palavra, de palavra forma vida e dá realidade para esse corpo. Então, a realidade desse corpo ele vai ficar na terceira dimensão. O que passar daqui é fruto, certo?
Aí, se você quiser desabitar da terceira dimensão desse corpo, né, ausentando seu corpo emocional, você vai cair como fruto diretamente numa responsabilidade, assim como está o Cristo aqui, para representar mais de uma ou duas pessoas. Você vai cair depois do corpo emocional. Depois do corpo emocional, ele só vai explicar a terceira dimensão, tá? De uma certa forma, o corpo interior, o corpo emocional está dividido entre o corpo interior e o corpo exterior, que em determinada situação, o corpo interior, ele vai representar também o corpo emocional para dar uma realidade. Porque, por exemplo, olha só, espírito, né? Espírito eu formo palavra, de palavra eu formo vida, e dou uma realidade para esse corpo, certo? Depois que eu der uma realidade para esse corpo, eu desabito desse corpo espiritualmente, para eu ter cuidado com essas realidades que é minha também e de todas aquelas, né, pessoas que dependem estar sendo gloriado com Cristo. Compreenda isso, muito perfeito tudo que está sendo dito. Este, você sinaliza esse vídeo, né, e se inscreva neste canal, é muito importante. Vou terminar esse blog diário, né, blog diário de 396. Acompanha, né, o antes desse, eu vou deixar na descrição o blog diário de 395 para vocês terem praticidade. Tudo que está sendo dito está tendo, é muito importante, né? Esse blog diário, a ideia é evoluir ele, né, dentro das condições, dos tempos, né? Com o tempo eu vou poder trabalhar isso com mais precisão, né? Acredito, eu estou permitindo a minha consciência evoluir. Da mesma forma que todos, né? Da mesma forma que todos, dentro daquilo que eu posso expressar, uma coisa boa para todos nós, para que nós possamos ter consciência de tudo, ok? Acompanhe o próximo blog diário. Eu sempre acompanho estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Faça isso com carinho, com respeito e com dedicação a si mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.